Ô pessoal, tudo bom? Vamos lá para a aula de hoje, onde nós vamos aprender verificações básicas a fazer com a nossa ferramenta. Elas são a verificação de DRC e LVS. Vamos entender desse assunto logo mais no nosso vídeo. Vamos para a aula! Olá alunos, tudo bom? Vamos para a nossa aula de circuito impresso. Na aula de hoje nós vamos falar sobre LVS e DRC. São duas verificações que nós podemos fazer no nosso projeto. A primeira dela é a verificação LVS, que significa Layout versus Esquemático. Essa verificação ela vai trabalhar principalmente com falhas no esquema elétrico. E também vai comparar o esquema elétrico com o layout. Às vezes eu posso ter colocado um componente no esquema elétrico que não está colocado no layout, bem como vai verificar as conexões no esquemático, se os pinos estão ligados das maneiras que são esperadas e apontar problemas para ser verificado pelo projetista. Note que alguns problemas podem ser alarme falso. Qualquer dúvida que a ferramenta tiver, ela vai apontar para você. E se tiver algum alarme falso, que são um aviso de atenção, e você entende que aquilo está correto, você simplesmente marca aquilo como correto. E não podemos esquecer que o layout versus esquemático é uma verificação que não vai fazer milagre, não vai detectar todos os tipos de problemas. Só que é uma grande ajuda, porque muita coisa ele vai fazer a gente conferir e alguns erros ele realmente vai apontar para a gente. Depois que eu fizer a minha verificação LVS, eu tenho a verificação DRC. DRC significa Design Rule Check e são as verificações das regras de projetos para layout. E ele vai analisar o espaçamento de trilha, a grossura de trilha, furação, via, e ele pode ser customizado pelo usuário para verificar vários itens. Por exemplo, nós temos alguns processos de fabricação onde eu tenho tamanhos mínimos e máximos de texto. Isso pode ser verificado. E ele também vai marcar alguns alarmes falsos. Qualquer dúvida que ele tiver, ele vai marcar para você poder verificar se aquilo é aceitável ou não. E do mesmo jeito que o LVS, ele não vai encontrar todos os problemas, mas ele vai ser uma grande ajuda, porque ele vai verificar as regras que nós mesmos colocamos e que às vezes acabam não sendo respeitadas pelas ferramentas. Vamos entender isso melhor lá no Eagle. Estamos aqui com o programa Eagle. Vamos abrir os projetos que nós já fizemos e trabalhar com a parte de verificação desses projetos. Começando com o nosso projeto de filtro, onde nós temos o esquemático e também a placa. O que será que tem de errado nesse projeto? Às vezes nós podemos não perceber alguma falha. Na parte de ferramentas, o ERC, tá? Que vai fazer a parte da checagem do meu esquemático. Quando eu aperto o botão de ERC, ele vai fazer a verificação do meu esquemático e vai apontar possíveis problemas. Aqui eu tenho 6 problemas que foram identificados como aviso e nenhum problema que foi identificado como erro. Então, os problemas que são identificados como aviso pode ou não ser problema. Se eu, por exemplo, deletar uma conexão e deixar uma conexão faltando e rodar a minha ferramenta de ERC, ele não vai pegar o problema de conexão que eu acabei de causar. Por quê? Porque ele vai perceber que esses pinos estão ligados e ele não sabe se você deixou flutuando de propósito ou se você
falta a conexão do GND. Agora, se eu deletar a conexão de um pino e rodar o meu ERC, ele vai identificar que essa conexão tem apenas um pino nessa net, ou seja, eu tenho um fio solto. Então a gente observa que ele não vai pegar todos os problemas, mas ele vai ajudar a gente a fazer a conferência do nosso esquemático. Vamos então refazer a conexão, conectar no GND e realmente rodar a ferramenta e ver o que é que está faltando aqui. Ele está avisando que essa linha é de alimentação e ela chama V+. Você conectou ela num fio chamado mais 15. No caso, isso está correto, né? Eu quero que a alimentação V+, seja ligada no mais 15. Então, vou aprovar essa mudança. Ele também está falando que o V- está conectado em menos 15. Isso também é intencional. Então, vou aprovar esse aviso. Agora, aqui ele está falando que o capacitor C2, ele não tem um valor sugerido. Embaixo eu tenho o valor de 2 micro, mas esses capacitores não têm valor. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Então eu vou clicar aqui e vou colocar um valor para o meu componente. Esse valor aqui de componente vai ser, por exemplo, 10 microfarads. Ele vai identificar que o capacitor C3 também não tem valor. Vou colocar um valor para o meu capacitor C3. Vai ser 100 nano. É claro, ele não vai se preocupar se o valor que você colocou está ou não correto. Ele só aponta que está faltando um valor. A minha folha se espera que tenha um valor, mas eu também não coloquei valor na minha folha. Então eu vou selecionar a minha folha de dados aqui na origem e vou colocar que essa folha tem o valor A4. O conector SV1 também não tem valor. Se espera que ele tenha um valor. Então o conector SV1, ele vai ser um conector de 5 pinos. Eu vou usar esse valor para o meu conector. Quando eu faço essas mudanças, eu posso rodar o ERC de novo e verificar que ele não mostra mais nenhum aviso para a gente. Então, o meu ERC totalmente conferido. Quando eu olho no meu layout, eu vejo que essas mudanças devem ser propagadas para o meu layout. Vamos lá na nossa placa e eu observo na minha placa que realmente eu tenho aqui marcado 5 pinos e aqui eu tenho marcado o valor dos capacitores. Mas eu tenho aqui um problema, porque esse capacitor aqui eletrolítico, ele deveria ter o valor de 10 micro. E esse capacitor aqui deveria ter o valor de 100 nano. Acabou ficando trocado o nome nesses capacitores. Voltando lá para o meu desenho, eu observo que isso não foi verificado pelo esquemático. Então eu preciso ajustar isso manualmente. Ele não vai substituir a conferência do projetista. Vou colocar aqui 10 microfarads e esse sim vai ser 100 nanofarads. Olhando lá no meu layout, eu observo que isso foi ajustado automaticamente, porque eu estou com a comunicação de layout esquemático ativa como deve ser. Eu terminei de fazer a parte de verificação do meu esquemático, não tenho nenhum erro de esquemático que o sistema detecta e vou então verificar o meu layout. Olhando aqui no meu layout, eu não vejo nenhum problema. Vamos ver o que a ferramenta nos fala. O DRC, ele vai justamente verificar se todos esses dados que eu preenchi foram respeitados. Então eu venho aqui no Miscelâneos,
aonde eu vou marcar o que deve ser checado e vou apertar o botão de cheque. Então, ele sim encontrou problemas. Quais problemas que ele encontrou? Ele disse que eu tenho fio que não está ligado a nada, né? Um fio solto no ar. Então, quando eu seleciono esse item aqui, ele fala para mim que eu tenho uma ponta de fio aqui que está solta. E eu observo que é justamente aquela ponta de fio que dá problema com o meu grid. Observando aqui, eu vejo que eu tenho outra ponta de fio solta que não está dando certo com o meu grid. Mas esses dois erros estão em cima de uma furação. Não vai representar um problema. Então, eu vou aprovar esse erro como um ponto irrelevante e vou aprovar esse erro como um ponto irrelevante. Vai aparecer aqui nas entradas de erros que são aprovados. Se eu rodar de novo o meu DRC, aqui no miscelâneo e cheque, eu vou ver que eu não tenho novos erros. Então, eu terminei de fazer a checagem de layout e de esquemático. No Eagle, a checagem de layout chama DRC, mas a checagem de esquemático chama ERC. Então, existem ainda algumas variações de nomes. Eu vou observar que o meu outro projeto de aula vai ter muito mais erros, né? Ele não está finalizado, eu dei o comando de rip up, eu tenho 2 folhas, é um projeto mais complexo, né? Eu adicionei aqui algumas conexões de GND no meu conector, eu coloquei alguns capacitores conectados também ao Terra, variações aqui das ligações, nós já estudamos isso aqui, e eu quero rodar a minha ferramenta de LVS para verificar se o layout versus esquemáticos está ok. Então, vou rodar o meu ERC, que é o nome que o Eagle adota, e aí eu vejo que eu tenho uma grande quantidade de erros. Então, os capacitores, basicamente, não têm valores. Os resistores não têm valores. Os frames não têm valores. Então, o grande problema desse projeto é que eu não tenho valor para os meus componentes. Quais seriam os valores desses componentes? Isso não foi colocado. Como é que eu vou saber qual é o resistor que eu vou colocar? Eu posso marcar o valor dos componentes, por exemplo, supondo que os resistores serão todos de 1K. Se fosse um projeto real, obviamente, eu iria calcular, teria o valor correto. Então, aqui eu estou colocando resistores de 1K e capacitores de 10 nanofarads. Então, 10 nanofarads, 10 nano. E, finalmente, o último capacitor com 10 nanofarads. Eu também tenho que fornecer um valor para minha folha. As minhas 2 folhas têm o valor de A4. Vou colocar A4 aqui e vou colocar A4 na minha segunda folha para marcar como valor o tamanho que a minha folha tem. Quando eu rodo a ferramenta de novo, eu vejo que eu não tenho erros. Então, eu poderia estar esquecendo de colocar valor nos meus componentes, de colocar valores nas minhas entidades de projeto, e isso aí seria um erro muito grave numa placa real. Então, eu terminei de limpar os erros do meu esquemático. Vamos lá no meu layout. Agora eu tenho, olha lá, os valores dos componentes colocados, e se eu rodar o meu DRC, que faz a verificação de layout, aqui no miscelâneo check, eu vejo que eu tenho, obviamente, 50 erros de ligações que estão feitas no ar.
É claro, eu não tenho o meu layout feito, então eu preciso fazer o meu layout. Vou usar o roteamento automático, que nós também já estudamos. Vou habilitar o Layer Top Alto, Bottom Up, e vou fazer um layout aqui rapidamente. E eu termino o meu projeto. Será que ele está correto? Vou verificar aqui o meu DRC, vou vir aqui no miscelâneo e vou dar o check. Eu não tenho nenhum aviso de erro, então esse projeto está dentro das regras que eu estipulei. Mas nada impede que eu melhore esse layout, né? Nós já vimos que isso pode ser melhorado. Por exemplo, essa conexão aqui, eu posso achar que é mais interessante descer ela de uma maneira reta e conectar ela com mais espaço. Não há problema nenhum. Aqui eu estou passando em diagonal, eu posso entender pelo meio do meu componente para ter mais espaço. Se eu for fazendo esse tipo de ajuste, tirando potenciais problemas do meu layout, vamos apagar aqui, tá, a minha trilha que ficou com o comando RipUp, né? Melhorei essa conexão aqui, embora eu também não tenha gostado desse fio tão perto da minha via, então eu vou modificar mais um pouco e vou fazendo as mudanças que forem necessárias no meu layout, conforme eu queira, né? Então eu estou ajustando o meu layout da maneira que for conveniente para o meu projeto. Agora vou rodar o meu DRC, miscelâneo, check. Eu não cometi nenhum erro. Imaginar que está com um problema aqui no meu layout na parte de valor de componente. Rodando o DRC novamente, eu não tenho esse problema identificado. Então observe, o meu DRC não vai fazer milagre, não vai funcionar sempre da maneira que eu espero. Então ele é uma ajuda, mas ele não vai identificar todos os problemas. Se tiver, por exemplo, uma trilha faltando no meu layout, ele vai conseguir identificar esse problema, mas ele não vai pegar todo tipo de erro que eu possa cometer. Olha lá, ele identificou que eu tenho um fio que não está ligado a nada. Tá? Por exemplo, fazendo a conexão no layer errado, né? Vou mudar aqui para o layer bottom e vou de propósito fazer uma conexão estranha aqui. E ele vai marcar que eu não tenho a via de passagem. Se eu rodar o meu DRC, ele vai conseguir identificar que mesmo assim não tenho uma conexão completa. E aí eu preciso vir aqui no comando de via e adicionar uma via que estava faltando. Aqui eu aproximei demais uma trilha do nosso pad. Ele já identificou isso aqui, mas eu posso estar olhando meu layout e não perceber. Rodando o meu DRC, ele vai apontar aqui um erro de clareance, né, que é um erro de espaçamento. Então ele ajuda a gente realmente a não deixar erro passar. Então, vou pegar essa trilha aqui e vou subir essa trilha e vou rodar de novo. Vou ver que meu erro sumiu, tá bom? Então, pessoal, é muito bom a gente rodar o DRC e o LVS. Né? Aqui o LVS tem o nome de RC, não tem problema. Só que eu não posso confiar cegamente nessa ferramenta e achar que porque a ferramenta não apontou nenhum erro, eu estou com o meu layout perfeito. Né? Eu posso ter sim problemas na minha placa e coisas que eu posso melhorar. Vocês observem aí que eu estou aumentando o espaçamento das minhas trilhas,
eu estou conseguindo melhorar algumas coisas no meu layout, né? E isso aí vai me ajudar a ter um bom projeto no final do meu trabalho. Aqui tem muita coisa uma em cima da outra. Vamos ver como é que eu seleciono isso aqui. Ele não está gostando da minha seleção. Então vou mover isso aqui para cima e agora eu consigo selecionar a minha via. E vou modificar a minha via para cá, voltar o meu layout para esse ponto aqui, onde eu considero que ele está melhor. Vamos arrumar isso aqui também, né, para que não fique perto demais. E aí eu vou ajustando o meu layout conforme necessário. De vez em quando eu rodo aqui o meu cheque de DRC, que agora está limpo, está um pouco melhor o layout. Eu continuaria trabalhando nesse layout, né, ajustando outras conexões que podem ser melhoradas, até ter um layout totalmente limpo dentro daquilo que eu me propus a fazer. E ele também pode dar alguns alarmes falsos para a gente. Vou salvar aqui o meu layout, vou voltar aqui para o meu esquemático, vou rodar um ERC que não tem nada, e aqui no meu board vou rodar o check novamente, que não tem nada. Aqui ocorreu outro erro, vou descer um pouco a minha linha de GND aqui, e vou ajustando o meu layout conforme necessário. Vamos fazer a conexão que falta aqui. Estou melhorando ele devagarinho. E a gente vai tendo um resultado melhor do nosso trabalho. Ok? Na hora de vocês fazerem o projeto final, é claro que a gente vai caprichar no layout para que a gente tenha bons espaçamentos e consiga eventualmente fazer a placa manual. Então fica aí a dica para vocês de sempre rodar a verificação de layout e rodar a verificação de esquemático. Pessoal, um abraço, eu espero que vocês tenham gostado.